Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico e no estudo de hoje nós veremos as perguntas de números 57 a 59 do Breve Catecismo de Westminster. E estas perguntas tratam do Dia do Senhor, o quarto mandamento. Nós vamos dividir o quarto mandamento em duas partes e hoje nós vamos ver a primeira parte do estudo do quarto mandamento. A pergunta 57 vai nos fazer a seguinte importante indagação: qual é o quarto mandamento? O quarto mandamento está em Êxodo 20, de 8 a 11. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O que exige esse mandamento? Vai indagar a pergunta 58. O quarto mandamento exige, diz a resposta, que consagremos a Deus em tempos determinados em sua palavra, particularmente um dia inteiro em cada 7, para ser um dia santo, de santo descanso a ele dedicado. Quais as referências bíblicas que os nossos pais de Westminster então usaram? Levítico 19:30, quando Moisés diz: guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário, eu sou o Senhor. Então veja que Moisés fala pela boca de Deus, Deus está dizendo que os sábados deveriam ser guardados e reverenciados no seu santuário, lá na igreja da velha aliança, porque ele é o Senhor, ele é o soberano Senhor e merece ser adorado ou santificado. Deuteronômio 5:12 diz: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Essa palavra santificar, tanto no hebraico quanto no grego, elas têm o significado de separar para uso santo. Santificar significa isso, separar para uso santo. Então, a nossa vida é santificada e também o dia do Senhor, ele é santificado. A pergunta 59 faz a seguinte indagação: qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Então, se há um dia que é preciso ser separado para uso santo, qual dia será esse? A resposta: desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. A partir de então, prevaleceu o 1º dia da semana para continuar até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo. Aqui só um parênteses: os judeus, por uma questão da lei, tanto a lei cerimonial quanto a lei, o código que Deus governava diretamente o seu povo, chamava-se teocracia. Deus então estabelecia esse sistema em que o sábado deveria ser guardado. Mas há bons argumentos bíblicos, principalmente relacionados à ressurreição de Cristo. A igreja cristã, então, depois da ressurreição de Cristo, passou então a guardar o 1º dia da semana e não o sábado ou o Shabat, não é? Como o judeu conhece. Quais as referências usadas e que deram então essa entonação para a igreja cristã fazer isso? Primeiro, nós temos aqui então Gênesis 2:3, quando Deus faz a sua criação. E o texto diz: e Deus abençoou
o sétimo dia e o santificou. Quer dizer, ele separou esse dia para uso santo, ou para uso da glória dele ou para a honra dele. Porque nele, diz o texto, descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Será que Deus se cansa? Jesus, como era perfeitamente homem, ele se cansava. Mas Deus se coloca aqui numa linguagem humana, é um antropomorfismo aqui. Deus se cansa aqui no sentido figurado, não no sentido real. Deus não é homem para poder se cansar na verdade, mas ele se coloca em nossa condição para que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Em Êxodo 16, 23, o texto diz, ele respondeu, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhe. E tudo que sobrar, separem, guardado para a manhã seguinte. Exatamente o maná do deserto, né? Ele, no dia do Senhor, exatamente, ele não caía, exatamente no dia anterior, caía bastante para eles poderem guardar para o domingo, para não usar isso como uma forma de trabalho. Em Atos 20, no verso 7, o texto diz, no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão ou de celebrar a ceia. Não é? Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Olha aí, alguém que pregou bastante tempo ali e não foi cobrado por isso, né? 1 Coríntios 16, 1 e 2, veja que não só há a celebração da ceia do Senhor no primeiro dia, mas também é feita uma coleta aos irmãos, né? Os irmãos da Galácia, né? Para que fizessem e separassem uma quantia para aqueles que estavam passando fome em Jerusalém, né? Então o texto diz, quanto à coleta para os santos, façam também como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo escreve aos Coríntios 16, 1 e 2, e ele fala a eles que deveriam, da mesma maneira que os crentes da Galácia receberam orientação, deveriam também fazer isso. E ele diz, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então veja que não somente Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, como Deus descansa das suas obras, mas também é celebrada a ceia, é feita a coleta, e por último nós temos um texto de Apocalipse, quando João ele vai dizer que ele se achei-me em espírito, Apocalipse 1,10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, quer dizer, Jesus estava falando através dele naquele livro do Apocalipse, o livro da Revelação. Então nós temos grandes motivos para então guardar um dia, e esse dia hoje é o sábado do cristão, hoje é o domingo, primeiro dia da semana. Nós vamos prosseguir ainda numa segunda mensagem, onde nós vamos ver então aquilo que esse mandamento proíbe, aquilo que ele exige e as questões anexas a esse mandamento. Que o Senhor o abençoe e guarde a você e a sua casa. Amém.